Um ciclo, 3 etapas, eu garanto que você vai sair da estagnação que se encontra a sua vida. Ao ler o livro A Meta, que é inclusive um livro muito famoso, essa é a edição comemorativa de 40 anos, então faz muito tempo que esse livro foi lançado, eu entendi que o processo de busca de melhoria contínua, ele é algo que a gente deve ter na nossa vida o tempo inteiro, porque a gente faz muitas vezes, toma decisões erradas, faz coisas erradas, justamente porque a gente não tem um controle, um acompanhamento do que acontece na nossa vida. O livro A Meta, ele fala sobre uma fábrica, sobre os processos de melhoria contínua dentro de uma fábrica e processos empresariais que envolvem coisas um pouco mais complexas. E ao ler esse livro, eu parei para refletir comigo mesmo e falei, cara, e se eu conseguisse pegar esse processo do livro e traduzir para a minha vida e criar um processo de melhoria contínua pessoal, que eu possa incluir na minha rotina, você possa incluir na sua rotina, e a gente consiga de fato ter os KPIs, ter os indicadores certos que mostrem que nós estamos evoluindo. Porque a gente vive num momento que, quando eu paro para observar o Instagram, as redes sociais, as pessoas ao meu redor, eu corro sério risco de me comparar com pessoas que não estão jogando o mesmo jogo que eu. E estudando, lendo artigos, lendo livros, eu cheguei à conclusão que a única maneira de estancar isso e perceber de fato a nossa evolução é ter um processo de melhoria contínua individual em que eu consiga metrificar os meus desenvolvimentos, o meu próprio progresso. Então eu mergulhei fundo em tudo isso e cheguei à conclusão que existem 3 passos muito simples que todos nós podemos incluir na nossa vida, um ciclo que se retroalimenta, e quando a gente coloca esse ciclo na nossa rotina, eu tenho certeza que nada vai nos parar, porque de novo, você está correndo a sua própria maratona, você está correndo a sua própria corrida, e uma vez que você aprende a quantificar, a metrificar e a comemorar o seu progresso através de indicadores claros, o seu nível de motivação vai subir e você vai parar de sentir a necessidade de se comparar o tempo inteiro com pessoas que não estão jogando o mesmo jogo que você. Porque lembra sempre, eu gosto muito de usar esse exemplo, uma pessoa que é a primeira pessoa a se formar da sua família, se formar na faculdade, é um enorme orgulho para essa pessoa. Mas se ela abre o Instagram e vê uma pessoa que criou uma empresa, um empreendedor, que criou uma empresa aos 20 anos e aos 23 já é milionário, ela vai dizer, nossa, minha vida é uma droga. Porque ela está fazendo uma comparação que não tem nada a ver, o contexto é muito diferente. Então eu quero que vocês entendam que o que eu vou ensinar hoje é um remédio para vocês pararem de se comparar com jogos de outras pessoas e passarem a implementar na sua própria vida um processo de melhoria contínua, para que você, independentemente de onde estiver hoje, consiga avançar de maneira consistente e de maneira metrificada. O que eu quero que vocês entendam é que esse ciclo possui 3, olha o meu caderninho aqui, possui 3 pilares principais, que é planejar, executar e revisar. Eu vou falar sobre cada um deles a partir de agora. Eu quero que vocês entendam que esse ciclo se retroalimenta. Eu vou mostrar exatamente como os pontos se ligam. Mas eu quero que vocês entendam que uma pessoa que executa sem planejamento, ela faz uma execução burra. Ela comete muito mais erros do que ela poderia ou que ela deveria cometer se ela tivesse um planejamento prévio. Uma pessoa que só planeja e não executa é um iludido. E uma pessoa que executa sem revisar a sua própria execução, ele de novo continua cometendo erros que ele deveria parar de cometer, justamente porque ele deixou de revisar o seu próprio progresso. O que eu quero que vocês entendam, de certa forma, é que tudo que eu vou ensinar aqui hoje é um processo que eu quero que vocês passem a incluir na rotina de vocês, e eu tenho certeza que a rotina de vocês vai ser muito mais clara. Então, começando com planejar. Gente, saiu um estudo na Universidade de Toronto, presta atenção. A Universidade de Toronto fez um estudo que chegou à conclusão que as pessoas que têm metas claras e específicas têm 42% maiores chances de cumprir as suas metas. Eu comecei falando que os KPIs certos mudam o jogo, então essa parte de planejar é o que tipo de KPIs eu quero ter na minha vida e eu quero passar a acompanhar na minha vida. Vamos lá. Eu quero ganhar mais dinheiro? Quanto dinheiro? Essa é uma métrica que eu quero acompanhar, então essa métrica tem que estar no seu planejamento. Eu quero ficar mais saudável? O que é ser mais saudável para você? É perder peso? Quanto de peso? É treinar? Quantas vezes por semana? É me alimentar melhor? Que tipo de protocolo eu vou seguir? Eu quero ganhar uma promoção no trabalho? Beleza, mas como você vai quantificar o quão perto você está dessa promoção? Tem um projeto que você precisa ter sucesso? Qual é esse projeto? Quanto você precisa ir bem nele? Tem uma prova que você está estudando? Qual é a sua nota-alvo? O que você tem de objetivo para essa prova?
A maioria das pessoas comete um erro de ter objetivos vagos, objetivos muito subjetivos, e elas não sabem nem o que elas estão buscando. Ah, eu quero ser mais feliz. Cara, o que é ser mais feliz para você? Eu quero ganhar mais dinheiro. Tá, mas o que é ganhar mais dinheiro para ti? Quanto a gente está falando? Eu quero ter sucesso profissional, mas o que é sucesso profissional para ti? Só que a maioria das pessoas não planeja, a maioria das pessoas não tem clareza e a maioria das pessoas breca porque elas não sabem de fato o que elas querem. E se você não sabe o que você quer, você não vai conseguir metrificar isso. Então o primeiro passo do teu domingo, hoje, quando você estiver vendo esse vídeo, independentemente se é domingo ou não, eu quero que vocês entendam que tenha claro quais são os teus objetivos. Eu gosto de trabalhar com 3 objetivos dentro das minhas mentorias. Se fizer sentido, coloca na tua vida. Primeiro objetivo, um objetivo claro profissional. Até o fim desse ano, eu quero ter um projeto que vai ter um retorno, um ROI sobre investimento de 40% dentro do meu trabalho. Eu quero, até o fim de 2026, quero ganhar 20% mais no meu emprego. Eu quero, até o fim de 2026, ser promovido. Um objetivo profissional. Um objetivo pessoal que pode ser, eu quero até o fim de 2026 estudar inglês e me tornar uma pessoa que fala inglês de maneira fluente. Dá para fazer em um ano? Aí você vai ter que entender. Eu quero até o final de 2026, eu quero comprar um carro. É um objetivo que você vai ter. Só que você precisa ter objetivos claros para determinadas áreas da tua vida. Então, um objetivo profissional, um objetivo pessoal, e eu gosto de incluir um comportamento. O que é incluir um comportamento, Pedro? Eu quero, a partir de agora, todas as semanas, eu quero treinar pelo menos 4 vezes por semana, 4 vezes por semana, e eu vou ter isso documentado. Eu vou ter isso muito claro. Quando que eu treinei 4 vezes por semana, quando que eu não treinei, por que eu treinei e por que eu não treinei. Só que vocês entendem que uma vez que a gente define esses objetivos, eu tenho muito claro o que é progresso para mim, porque se as pessoas passarem a me perguntar depois, cara, como é que tá a tua vida? Tu tá feliz contigo mesmo? E aí tu olha, cara, eu queria falar inglês fluente até o final do ano que vem e eu tô seguindo a risca, eu tô fazendo tudo certo, me sinto evoluindo. Tenho uma métrica, um KPI para acompanhar, me sinto mais feliz. Eu quero treinar 4 vezes por semana, esse é o meu grande objetivo e olha aqui, nas últimas 6 semanas eu cumpri esse objetivo em todas elas. Eu quero ser promovido no meu trabalho e tô muito perto disso. Tudo bem que ser promovido no trabalho talvez seja subjetivo. Subjetivo não, mas indireto, porque não depende só de você. Mas eu quero que vocês entendam que metrificar, planejar e ter clareza do que você quer é o primeiro passo para um processo de melhoria contínua. Eu só consigo metrificar aquilo que eu sei o que eu estou fazendo. A gente vê o tempo inteiro muita gente perdida porque elas querem muitas coisas e na verdade elas não querem nada, porque elas não têm nenhum objetivo definido. Elas querem ganhar mais, mas não sabem o que é ganhar mais. Elas querem ter uma família feliz, mas o que é uma família feliz? Elas querem ter um trabalho de sucesso, mas o que é um trabalho de sucesso? Entendam? Planejar é o primeiro passo para que a minha execução seja menos burra. Eu só consigo executar de maneira intencional quando eu tenho um planejamento claro na minha cabeça, na minha vida. Então coloquem isso na rotina de vocês. Planejamento e clareza daquilo que vocês querem. Lembra, para ter clareza daquilo que eu quero, eu preciso ter uma conversa sincera comigo mesmo. E de novo, vou voltar nesse tema. Se eu não tenho clareza do que eu quero, eu vou continuar me comparando com o amiguinho do Instagram que tá milionário aos 25 anos. Só que para esse amiguinho do Instagram que tá milionário aos 25 anos, o objetivo dele era ser bilionário. Para ele tá fracassando. Só que aos teus olhos que não conhece a vida dele, você acha que ele é um sucesso estrondoso porque você está metrificando a vida dele com os teus olhos. Você está metrificando o sucesso dele com o que é sucesso pra ti. E, cara, isso é a pior coisa que pode acontecer. O sucesso pra ti é diferente do sucesso pra mim, que é diferente do sucesso pra maioria das pessoas. Então tenha claro o que é progresso, quais são os seus KPIs, quais são os seus indicadores que você quer acompanhar na tua vida. Sem indicadores claros, sem saber o que você quer e sem metrificar o teu progresso, você nunca vai ter uma motivação duradoura. Porque se eu não sei para onde eu tô caminhando, nem se tá dando certo, como é que eu vou me motivar a sair da cama? Se eu quero ser mais saudável, mas eu nem sei se eu tô caminhando para ser mais saudável. Se eu quero ganhar mais dinheiro, mas eu nem sei se eu tô caminhando para ganhar mais dinheiro, eu deixo tudo na mão do destino, seja o que Deus quiser. E aí eu entrego a minha vida para algo que está fora do meu controle. Então recupere esse controle, tenha KPIs claros e tenha muito, desculpa o pleonasmo, claro aquilo que você quer. Outra coisa muito importante,
que é o segundo passo, que é o executar. Gente, planejamento sem execução não é ironia a palavra, eu falei a palavra, eu acho que é ilusão, essa é a palavra. Planejamento sem execução é uma ilusão, porque não adianta nada eu ter KPIs claros, eu ter métricas claras e não botar a bunda na cadeira e fazer o que precisa ser feito. Eu tenho aqui que eu tenho para mim que a execução é a parte mais importante desse processo, porque justamente ela é o recheio desse ciclo, né? Então o ciclo começa com o planejamento, vem a execução e depois vem a revisão. A execução é o que liga os dois extremos, porque se eu não executo, eu não consigo entender se meu planejamento está certo e eu não tenho o que revisar. Eu preciso executar, preciso quebrar minha cara, preciso entender que eu botei a minha meta de treinar 4 vezes por semana, não consegui treinar por isso, isso e isso, mas eu só descobri porque eu tentei executar, quebrei a cara, revisei o plano e fui de novo. Só que eu quero que vocês entendam que revisão precisa ser intencional, gente. Eu tava conversando esses tempos com um colega de trabalho meu, e ele me deu um feedback assim que eu achei sensacional. Ele falou o seguinte: Pedro, durante muito tempo eu achei que o trabalho, as horas de trabalho era o que mais contava para tudo. Então, se uma pessoa trabalhava muito, passava muito tempo no escritório, essa era uma pessoa que de fato merecia respeito porque ela trabalhava muito, era intensa. Ao longo do tempo, eu fui percebendo que horas de trabalho, na verdade, não fazem tanta diferença. Porque trabalhar muito também é a quantidade de intensidade e intenção que você coloca nas horas que você trabalha. Só que eu só consigo ser intencional no meu trabalho se eu sei o que eu tô fazendo, gente. Existe uma frase, se eu não me engano é do Lázaro do Cáramo, que ele fala o seguinte: cara, o que existe de besta motivada nesse mundo é uma coisa enorme. E eu, durante muito tempo na minha vida, fui uma besta motivada e talvez até agora esteja sendo uma besta motivada, mas é algo que eu quero parar de fazer na minha vida, porque é o seguinte: a quantidade de gente que continua correndo, continua se esforçando, mas sem direção e continua quebrando parede quando do lado tem uma porta, e se ela olhasse melhor, era só abrir a porta e passar, e ela insiste em dar soco na parede para poder chegar no mesmo lugar, a quantidade de gente que faz isso é enorme. Só que eu quero que a gente entenda, todos nós, que a execução com intenção, ela só consegue ser feita quando eu tenho muito claro o que eu quero. Gente, por que você acorda às 6 da manhã todos os dias para ir trabalhar? Ah, porque eu preciso pagar minhas contas. Sério? Putz, é sério que você vai viver tua vida inteira acordando cedo só porque você precisa pagar as contas? Por que você volta todos os dias do trabalho e dá um beijo na tua esposa, um abraço no teu filho? Ah, porque é minha obrigação como pai. Putz, sério? Por que você vai na academia e treina 4 vezes por semana? Ah, porque eu quero ser mais saudável só? Qual é teu objetivo direto? Qual é teu objetivo lá no fundo? Só que a gente insiste em ficar no automático porque a gente acha, eu quero cumprir meu trabalho das 8 às 5 porque isso é ser intencional, isso é execução. Não, você é só uma besta motivada. As pessoas que trabalham muito sem direção, que continuam quebrando parede, a gente romantiza muito isso. O que tem de gente romantizando as pessoas que atravessam parede, que fazem tudo e fazem coisa errada, voltam, a gente está romantizando demais o erro. Entenda. Eu sou uma pessoa que acredito muito no poder da falha para nos ensinar. Só que muitas pessoas erram ou cometem erros que elas não precisariam cometer se elas fossem um pouquinho mais, eu não gosto de usar a palavra, inteligentes no processo. Para de achar bonito trabalhar mais do que você deveria porque você não teve a capacidade de planejar com antecedência o que você quer fazer. 1 hora de trabalho intencional vale muito mais do que 4 horas quebrando uma parede sem intenção nenhuma. Então a execução não é só a transpiração. A execução é muito mais também inteligência em saber onde eu vou colocar a minha energia. E eu volto para o tema que eu falo em todos os vídeos. Intenção também é autoconhecimento. Se eu não me conheço, se eu não sei onde eu quero chegar, se eu não conheço as minhas horas de energia, e eu sempre vou repetir esse termo porque para mim ele é o termo mais importante dentro da produtividade, eu vou continuar sendo uma besta motivada. Se eu continuo colocando reuniões porque eu escolhi no momento em que eu não tenho energia, eu sou uma besta motivada. Se eu continuo
pensando de maneira estratégica e fazendo coisas fundamentais para o meu dia, quando eu já estou cansado, eu sou uma besta motivada. Agora, quando eu aprendo que tem uma certa janela do meu dia, que eu sou mais produtivo do que as outras horas, começo a colocar as tarefas mais importantes ali, eu comecei a ter intenção. Porque eu comecei a jogar com as armas que tem no meu dia. Então entenda, a tua semana não precisa ser só de transpiração, por mais que o mundo romantize isso. A sua semana também precisa ser de intenção, e eu me culpo muito quando eu trabalho muito e percebo que eu trabalhei muito porque eu planejei errado. Se tem uma coisa que me deixa irritado é quando eu percebo que eu passei uma semana trabalhando muito quando eu poderia trabalhar muito menos e gerar muito mais resultado. O mundo vai bater nas tuas costas e vai dizer o seguinte: parabéns, você está trabalhando muito, chegando cedo e indo embora tarde, mas e aí, o resultado, irmão? Tem um chefe meu, hoje eu tô acelerado para fazer esse vídeo, que eu adoro esse tema. Tem um chefe meu que ele faz uma brincadeira que eu adoro. Quando tu chega no supermercado e faz o teu rancho do mês, quando tu vai pagar, tu consegue falar pro caixa do supermercado: ah, olha aqui o meu suor. Vou te pagar com as minhas horas de trabalho, tá? Vou te pagar com o meu suor. Não, suor não paga conta, cara. O que paga conta são resultados. Medalha de honra para quem trabalha 16 horas por dia, uma medalha de honra é um número por si só burro. Porque se tem uma pessoa que trabalha 8 horas e produz mais do que a pessoa que trabalha 16, a que trabalha 16 é uma besta motivada. E eu não estou dizendo que é errado trabalhar 16, porque tem momentos na nossa vida que a gente vai precisar trabalhar muito. Só que entenda e faça a seguinte reflexão: eu estou trabalhando muito porque eu preciso ou porque eu estou sendo uma besta motivada? Ou porque eu estou indo pelo caminho mais difícil? Ou porque eu não encontrei uma maneira melhor de fazer aquilo que eu já faço e gerar mais resultado, sem necessariamente colocar o tanto de esforço que eu coloco? Tá? E o terceiro, que para mim é o que a maioria das pessoas não faz, de todos eles, esse aqui é o que as pessoas não fazem, é revisar. Gente, foi feito um estudo em Harvard, na Harvard Business Review, que é a revista de Harvard, que eu tenho certeza que vocês já leram alguma coisa sobre isso, ou até um livro, porque tem muitos livros famosos dessa revista, que fala o seguinte: 25%, as pessoas que refletem sobre a sua semana e o seu desempenho, ou seja, que incluem a reflexão semanal na sua rotina, elas têm 25% melhor desempenho, ou seja, elas têm um acréscimo de 25% no seu desempenho. Elas ganham 1/4 do desempenho apenas por refletir o que deu certo e o que deu errado. Gente, o que eu quero que vocês entendam? E aqui o ciclo se conecta, porque eu começo a minha semana planejando, eu executo durante a semana, e antes de planejar novamente, eu reviso o que deu certo. Por que o projeto que você está fazendo não deu certo? Por que você teve que trabalhar 14 horas por dia essa semana? De novo, foi porque você precisou, e aí tem momentos de fato que você precisa, ou porque você não encontrou a melhor maneira de fazer as coisas? Por que você não conseguiu treinar essa semana? Por que você não se alimentou bem essa semana? Por que você não dormiu bem essa semana? Te pergunta coisas que te façam evoluir para que vocês coloquem essa evolução no planejamento. É um ciclo que se retroalimenta. Eu reviso a minha semana, aí eu planejo ela de novo, eu executo, reviso, planejo, executo, reviso, planejo, porque esse é um processo de melhoria contínua. Gente, de novo, enquanto eu não aprender a colocar na minha vida métricas claras do meu desempenho, do que é importante para mim, eu vou viver à mercê do desempenho de outras pessoas. Porque se eu não tenho claro o que é importante para mim, o que é um processo de melhoria contínua para mim, eu vou continuar abrindo meu Instagram e acreditar que eu estou correndo a mesma corrida que as outras pessoas estão. Então, esse livro aqui me ensinou de uma maneira... Cara, foi um dos melhores livros que eu já li na minha vida, de verdade. Se vocês não leram ainda A Meta, leiam. Porque esse livro me ensinou algo que para mim mudou a minha vida, que é: eu consigo tomar melhores decisões e eu consigo me motivar mais se eu passar a acompanhar os indicadores certos na minha vida. Primeiro, então, define o que é importante para ti. O que você quer evoluir na tua vida? Define tuas metas. De preferência poucas.
Não tenta abraçar o mundo. Depois, executa, coloca esse plano em ação durante a semana. E no final da semana, no domingo, reflete o que deu certo, o que não deu certo, o que eu posso melhorar. Porque se você iniciar a próxima semana exatamente da mesma maneira que você encerrou a outra, desculpa, não é um processo de melhoria contínua. Só que os juros compostos que isso vai trazendo, porque um pequeno ajuste que eu faço nessa semana, mais um pequeno ajuste na outra, mais um pequeno ajuste na outra, faz com que em 3 anos eu seja uma pessoa 200% melhor. Eu já falei isso em outros vídeos, a vida não dá saltos. A gente não vai acordar um dia e dormir um dia e acordar no outro 300% melhor, não. Só que a gente pode constantemente buscar maneiras de evoluir e essas maneiras de evoluir no longo prazo, que é o que importa. Se teu jogo não for de longo prazo, desculpa, talvez esse vídeo não seja para ti. Agora, se você quer um jogo de longo prazo, quer ser uma pessoa muito melhor em 5 anos e uma pessoa irreconhecível em 10, esse é o processo. É o processo de metrificar, revisar, remetrificar, executar e revisar constantemente, semanalmente. Porque existe um outro fator oculto nisso tudo, que é eu não deixo com que as coisas desviem muito do rumo. Entendam isso. Se eu tenho um processo de revisão semanal, eu não deixo com que minha vida desgarre muito. Eu não passo 4 meses tendo um desempenho muito abaixo da média, porque semanalmente eu vou percebendo. Se eu passo 2 semanas com desempenho abaixo da média, eu falo, opa, tem alguma coisa errada, eu vou descobrir o que é, porque eu não quero ter mais 2 semanas assim. Só que as pessoas fecham os olhos para isso. As pessoas acham que elas vão dormir e acordar e as respostas vão cair do céu. Não, nós precisamos criar uma maneira de identificar o que são os indicadores mais importantes, porque quando eu desviar do caminho que eu mesmo trilhei, eu vou ter maneiras de me voltar, é bom, vou ter maneiras de me devolver para o trilho, tá? Então, planejamento, execução e revisão são os 3 pontos de um ciclo que pode mudar a tua vida. E se você precisa de ajuda para incluir esse ciclo, na tua rotina, me chama. Vai ser um prazer te atender na minha mentoria individual. Muitos alunos meus já passaram por esse ciclo e eu já mostrei para eles como deve ser feito. E a primeira coisa que eu sempre falo é, tu sabe o que quer? Define tuas 3 metas? Beleza. Agora vamos entender como a gente consegue incluir essas metas na tua rotina de uma maneira que você respeite e conquiste elas. Tá bom? Muito obrigado pela companhia. Se você quer meu acompanhamento na mentoria individual, manda uma mensagem lá no meu direct no Instagram. Vai ser um prazer te acompanhar. Até a próxima.